Mercado no mundo todo tá desabando, o próprio Bitcoin amanheceu com mais de 15% de queda, agora está dando uma recuperada. Mas qual foi o motivo disso tudo? Nesse vídeo aqui eu vou trazer os principais motivos. Vem comigo! Rapaziada, o mercado vem derretendo aí nesses últimos dias e a gente tem alguns motivos para trazer aqui para vocês. Sem enrolação, já vamos pro primeiro motivo, que é nada mais, nada menos do que o aumento na taxa de juros que aconteceu na semana passada, vindo lá do Japão. Para quem não sabe, o Japão normalmente trabalha ali o país com a taxa de juros negativa ou até mesmo no zero. Já fazia muito tempo que o Japão vinha com a taxa de juros no zero e na quarta-feira, quinta-feira, eles aumentaram essa taxa de juros para 0,25%. Pô, Lucas, mas 0,25% é praticamente nada. Realmente é praticamente nada, mas dentro do Japão existe uma alavancagem muito grande e qualquer aumento na taxa de juros pode sim fazer o mercado dar uma panicada, o mercado vir para desalavancar isso daí. Como que acontece essa alavancagem? Eu vou explicar aqui agora para vocês. Existe algo chamado carry trade. O que seria esse carry trade? Como a taxa de juros lá no Japão é praticamente negativa ou zerada, né? A galera que tem muita grana, as empresas ou até mesmo países vão lá no Japão, pegam dinheiro emprestado da moeda japonesa. Com esse dinheiro, eles podem literalmente comprar ações, S&P 500, Nasdaq ou até mesmo outras moedas. Se a pessoa pega lá a moeda japonesa, coloca em dólar e o dólar dá uma valorizada, ela tem um spread de lucro ali que ela pode simplesmente pegar esse lucro e lá devolver o que ela emprestou no Japão e sair com esse lucro. Ou seja, fez dinheiro infinitamente ali do nada. E isso é muito conhecido lá no Japão. Envolve trilhões de dólares. E com esse aumento aí de 0,25% na taxa de juros japonesa, o que começou a acontecer? O pessoal começou a vender um pouco das ações ou até mesmo de outras moedas para voltar lá para o Japão para conseguir repagar essa dívida que eles fizeram ali com a taxa de juros zerada. Então, basicamente, esse mecanismo fez com que houvesse uma venda massiva, tanto de ações quanto de outras moedas mesmo. Se a gente para analisar e compara aqui a própria moeda japonesa, que é o iene, né, comparado com o dólar, a gente está conseguindo ver que já fazem 4 ou 5 semanas que vem valorizando perante ao dólar. Tudo bem que no longo prazo é uma queda infinita, justamente porque a taxa de juros é meio negativa. Então a galera pega esse dinheiro aí japonês e compra dólar. Eles não ficam segurando essa moeda japonesa. Isso mostra uma pressão vendedora infinita. Mas com esse aumento da taxa de juros que a gente teve na semana passada, ele vem subindo bem forte aí, ganhando até mesmo do dólar, que nesses momentos o dólar normalmente é a moeda mais utilizada, né? Esses momentos de conflito e tudo mais. Agora o iene tá conseguindo ganhar aí, beleza? Então o mercado ele tá literalmente se desalavancando. Esse é o primeiro motivo e é o motivo mais forte que a gente tem aqui dentro dos outros motivos, tá? O pessoal ficou muito apavorado. Historicamente, quando aconteceu isso, nas outras vezes no passado, a gente teve ali um momento meio conturbado mesmo no mercado, tá? Então o primeiro motivo seria esse. Agora já indo diretamente pro segundo motivo, é realmente uma recessão chegando nos Estados Unidos. A gente apontou ali alguns indicadores que nos mostram que já estamos em recessão lá nos Estados Unidos, tá? Então a gente consegue ver no Twitter e em todos os portais de notícias o pessoal já falando sobre essa especulação de recessão. Trouxe um post aqui do João Grilo, bitcoinheiro, falando exatamente sobre essa inversão, né, da curva de juros, e o próprio Fernando Urich também falando que a curva de juros do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos e 2 anos acabam de desinverter. E normalmente quando isso acontece, a gente está caminhando ali ou já no começo de uma recessão. Então esse já é o primeiro indício aí de uma recessão que tenha chegado lá nos Estados Unidos. Além disso, a gente tem também algo chamado regra de 100. Essa regra de 100 aí, ela também é um indicador que acaba prevendo, entre aspas, recessões. E quando a gente chega com a taxa de desemprego ali próximo do 0,5 percentual, ou na média de 3 meses, sobre o mínimo registrado por 12 meses, a gente tem a recessão. E, baseado na regra de 100, mais uma vez trazendo o Fernando Urich ali, ele acaba mostrando que a gente atingiu 0,53. Então é um pouco maior do que o nível de alerta, que é 0,50, que está falando aqui em cima também. Mais um indicador nos apontando recessão. Além da curva de juros de 10 anos e 2 anos também
terem desinvertido, né? Então são dois motivos aqui que a gente consegue ver que normalmente nos indicam recessão. O mercado fica apavorado só de falar a palavra recessão como um todo, que tá sendo inclusive uma das mais faladas aí nesses últimos dias. Então, mais dois indicadores de recessão, que é essa regra de 100 e também a questão aqui que eu trouxe anteriormente, que é a questão aí da desinversão da curva ali de juros, beleza? Então temos que ficar de olho nessa questão da recessão dos Estados Unidos. A gente já pode estar entrando dentro de uma recessão nos Estados Unidos, e quando a gente fala de recessão já começa uma pressão do próprio mercado em cima do Fed, que é até o terceiro motivo que eu trago aqui para vocês. Vindo junto também essa questão da recessão, o mercado já começou a entrar em pânico e a gente conseguiu ver uma mudança de 90 graus, 180 graus aqui, referente ao mercado precificando uma próxima diminuição da taxa de juros na reunião de setembro. Ontem, antes de ontem, na semana passada, a gente viu o mercado precificando 90% de 0,25% de corte, e agora a gente está vendo 84% do mercado precificando 0,50% de corte na taxa de juros. Então a gente está falando de um corte maior do que estava sendo previsto na semana passada mesmo, e pô, 100%, né, quando a gente junta esses dois aqui, já estão precificando um corte na taxa de juros. A dúvida é, vai ser de 0,50 pontos bases ou vai ser de 0,25? O mercado começou a ter um pouco mais de pânico e precificar 0,50. Mas daí muitos aí vão falar, nossa, se ele cortar 0,50 é bom, né? Porque é corte de juros, normalmente quando corta os juros, a gente vê uma alta no mercado e tudo mais. Porém, se o Fed corta muito a taxa de juros, ele vai passar uma imagem meio desesperadora, porque normalmente o correto é ir cortando aos poucos. Agora, se ele chega já na primeira reunião e corta 0,5, vai nos mostrar, não só para mim, quanto para você, quanto para o mercado inteiro, que ele tá um pouco desesperado. E se ele mostra um pouco de desespero, a gente tem provavelmente uma queda no curto prazo. Então você vê aí que o Fed tá literalmente com uma faca de dois gumes na mão, onde o mercado tá pressionando ele, inclusive para ter uma reunião emergencial. A gente já tá vendo algumas notícias aqui, ó, mercado já aposta em corte emergencial dos Estados Unidos. Cara, se isso acontece, existem dois lados da gente conseguir enxergar isso, porque se ele faz uma reunião emergencial para cortar juros, tá indicando que o negócio tá mais feio do que parece. E se tá mais feio do que parece, o mercado vai precificar negativamente. Porém, o corte na taxa de juros em si é algo positivo pro mercado. Então, cara, é complicado essa situação que tá acontecendo lá nos Estados Unidos. Imagino que o Fed ali, o próprio Jerome Powell, deve estar com uma dor de cabeça danada, porque a situação aqui tá um pouco complicada e realmente o mercado tá pressionando muito eles, tá? Então esse é o terceiro motivo. A gente viu uma mudança brusca dos investidores em cima aí dessa questão de corte de taxa de juros lá nos Estados Unidos, beleza? O quarto motivo que eu vou trazer aqui para vocês também é muito importante, tá? Então já deixa esse like aí que ajuda demais, comenta aí o que você acha dessa situação toda e no final eu vou acabar falando o que nós aqui do Insalubres estamos fazendo. Pô, é momento de vender? É momento de entrar em pânico generalizado? Qual que é o momento? O que nós estamos fazendo, beleza? O quarto motivo é o conflito lá no Oriente Médio. A situação piorou lá, a gente teve realmente um aumento na questão do conflito, tá? A gente tá tendo aí várias notícias o tempo todo falando que Israel fez tal coisa, a gente teve o Hamas fazendo tal coisa, então realmente a situação lá no Oriente Médio não está das melhores. Isso aqui pode sim, no final das contas, culminar, né, para uma possível guerra mundial caso esse negócio comece a aumentar. Então a gente tem que orar aqui, realmente desejar uma solução nesse conflito, né? Pô, chega a ser até triste hoje, pleno século XXI, o pessoal se resolvendo através de guerra, né? A situação é muito feia. Então, esse é o quarto motivo aqui. Esse conflito já tá acontecendo há muito tempo, então por isso que ele ficou aqui na quarto colocado, mas os outros três são coisas novas, né? Então a gente, pô, essa questão do Japão ali não acontecia já faziam mais de 8 anos. Então a gente tá tendo um cenário meio turbulento dentro do mercado global, fez com que todo o mercado derretesse. Mas e aí, Lucas? O que que você faz? O que que eu vou fazer? Já era, o suporte mais forte é o 0. Rapaziada, a gente tem o seguinte cenário aqui. A próxima coisa que vai acontecer vai ser sim um corte de juros, né? O próprio Fernando Urich, que é um cara que eu falo pra vocês seguirem assim, ó, de olhos fechados. O cara é muito brabo, principalmente nessa questão de economia. E cara, a sequência vai ser o seguinte: vai ter corte de juros, a gente não sabe de quantos pontos base vai ser ali, mas que vai ter corte de juros, vai ter. Depois do corte de juros, normalmente a gente tem a suspensão de venda de ativos, porque querendo ou não, o Fed ele tá enxugando a economia agora, né? Aumentando a taxa de juros, ele tá vendendo ativos, diminuindo o seu balanço para conseguir realmente dar uma diminuída na inflação.
E depois dessa suspensão da venda dos ativos, a gente tem de novo a compra de ativos e injeção de liquidez. O que seria injeção de liquidez, rapaziada? Eu deixei até a imagem aqui, seria a impressora voltar a ser ligada. Então, no final das contas, a saída é sempre a impressão de dinheiro. A gente sabe que a gente tem uma economia viciada em imprimir dinheiro. Estados Unidos é viciado em imprimir dinheiro, todo mundo é viciado em imprimir dinheiro. E quando a gente fala de impressão de dinheiro, a gente está falando de um buraco negro chamado Bitcoin também. Então acaba que toda essa impressão de dinheiro acaba beneficiando o próprio Bitcoin em ativos de risco como um todo, né? Afinal de contas, quando começa a ter essa injeção de liquidez que ele mesmo falou aqui, voltando para o mercado, a gente volta a ter dinheiro em abundância e o mercado de renda variável como um todo acaba se beneficiando. A grande questão é, quando isso vai acontecer? Infelizmente, não temos uma bola de cristal para trazer essa resposta para vocês. O que a gente tem convicção é de que vai acontecer em algum momento. E quando acontecer, o mercado de renda variável como um todo vai acabar se beneficiando. Então, na nossa visão, isso é uma oportunidade de compra. Ah, Lucas, mas vocês falam toda vez que cai a oportunidade. Porque na nossa visão realmente é. A gente sabe no que a gente está investindo. Igual eu falei, quando voltar a imprimir dinheiro, o Bitcoin ele vai servir como se fosse um buraco negro de liquidez. A liquidez vai sim para dentro das criptomoedas. Então, é questão de tempo. Vai ser daqui 2 meses, 3 meses, 4 meses? Cara, independente de quando for. Eu tô encarando isso daí como uma oportunidade, eu sigo fazendo meus aportes. É óbvio que eu não vou comprar, por exemplo, meme coin nesse momento. A gente tem que ser um pouco mais seleto nesse momento, escolher bons ativos, Bitcoin, Ethereum, Solana, Near, ativos que são mais consolidados, porque o mercado pode sim cair mais, mas como eu tô focando no longo prazo, o objetivo aqui desse aporte é para daqui 1 ano e meio, 2 anos, eu tô cagando para flutuações de curto prazo. Sempre quando cai, eu encaro como oportunidade de aportar mais bons ativos, beleza? Eu sei que vai ter muita gente que não vai ter estômago ou até mesmo não quer comprar nesse momento, eu entendo completamente, porém eu me sinto completamente à vontade em conseguir me expor, eu durmo tranquilo à noite porque o dinheiro que eu tô colocando para dentro do mercado não é um dinheiro que eu vou precisar amanhã ou depois. Se você colocar um dinheiro que você precisar amanhã ou depois, muito provavelmente você não vai nem conseguir dormir à noite. Então cada um vai ter um tipo de estratégia, cada um vai seguir um caminho diferente e não tem certo ou errado. Vai ter gente que não vai querer se expor em altcoin, vai ter gente que vai se expor só em Bitcoin, vai ter gente que nem vai se expor. Cada um vai acabar utilizando uma estratégia. Só falo uma coisa pra você, esse é um momento de oportunidade para longuíssimo prazo, tá? Normalmente quando a gente tem recessões, a gente realmente tem queda no mercado, a gente tá tendo isso agora, porém todas as outras vezes o mercado se recuperou. Então o cara que aguentou um pouco o baque, né? O cara que mesmo com as quedas, ele acabou encontrando bons ativos para investir, no final das contas, no longo prazo, não no curto prazo, amanhã ou depois, ele acabou voltando a ter mais dinheiro do que ele colocou, caso ele tenha aguentado o baque, né? A dúvida é, você aguenta esse baque aí? Se você não aguentar, espera o mercado voltar a subir que você volta a aportar. Agora, se você aguentar o baque, você consegue comprar algumas criptomoedas ou até mesmo outros ativos aí de forma ainda mais barata, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, deixa o like se você não deixou ainda. E hoje na live da manhã a gente falou um pouco disso tudo que eu trouxe aqui no vídeo e muito mais. Então fica o convite aí para você assistir a live da manhã. Vou deixar ela aqui do meu lado, é só você clicar que você assiste. Valeu!